Antes de prosseguir com esse vídeo, olha, eu quero avisar que a gente está ao vivo na placar aberto, tá? Eu quero trazer aqui os relacionados do Flamengo. O Flamengo joga sem Jorginho e sem Alexandro. Confirmado, a gente trouxe que eles não seriam relacionados, que estavam ainda fazendo transição. Então tá confirmado, tá? Os dois jogadores não foram relacionados para o jogo. O Flamengo joga sem Jorginho mesmo. Esse jogo importante das quartas de final, com transmissão aí da ESPN e da Disney. Isso às 21h30 no Maracanã. Jorginho e Alexandro estão fora. Então antes de prosseguir com esse vídeo, a gente traz essa informação importante de agora, tá? A gente tem aí o Alan, Ayrton Lucas, o Bruno Henrique, tá? Relacionado, Carrascal, a gente tem, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Pedro Plata, o Agostinho Rossi, Samuel Lino, Saul, Vinha, o Alacian, Guilherme Varela, Verton, Cebolinha, Royal, Diogo Alves, De La Cruz, Arrascaeta e Danilo. Eu tô com essa montagem aqui para ler para vocês, mas às vezes ali fica na frente aqui, eu não consigo ver. Mas é isso, então todos os jogadores aí relacionados, Flamengo sem Alexandro e sem Jorginho. Vamos pro vídeo. Passar para vocês aqui também, olha, hoje no Maracanã tem aí copo do jogo, tá? É um copo do jogo bem legal, mandaram aqui pra gente, olha que bacana, ó. Olha aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tem um outro aqui, ó. Copo do jogo aí hoje no Maracanã. Então chega cedo para garantir aí o seu copo do jogo. Você que coleciona, é muito importante. E olha, tem uma entrevista antiga do Felipe Luiz, a Comebol, que eu acho legal da gente resgatar, sobre o Arrascaeta. Ele falando do Arrascaeta, quando ele ainda estava no Atlético de Madrid, e ele não conhecia o Arrascaeta. E hoje é o seu camisa 10 e faixa, que a gente falou aí. Quando eu estava no Atlético de Madrid, eu acompanhava o Flamengo sempre e vi que o clube havia contratado o Arrascaeta, mas ainda não o conhecia. Vi alguns jogos e lances do Cruzeiro, mas quando ele veio para o Flamengo, ele não jogava e eu não entendi muito bem o porquê. E até duvidei. Achei que ele não era tudo isso que o pessoal falava. Quando eu cheguei aqui, ele estava jogando e eu comecei a treinar com ele. Ele jogava na ponta esquerda, ou seja, do meu lado, e a gente já se entendeu. No primeiro treino, eu toquei a primeira bola para ele e ele já devolveu e eu soube. Esse é o cara que eu preciso estar perto e me conectar no jogo. É assim, né? Eu sempre falo de química e você encontra essa química dentro de campo. Com ele, isso aconteceu no primeiro jogo, né, contra o Bahia. Isso eu já senti. Sabia que ele era diferente, muito craque, mas que era subestimado, né? Então, e esse jogo, inclusive, o Flamengo perdeu, né? Foi a estreia do Felipe Luiz. O Flamengo tomou um sacode lá na Bahia, mas esse time depois se acertou com o Jorge Jesus e começou a ganhar todo mundo. Então, o Felipe Luiz aí, que hoje valoriza demais aí o Arrascaeta, chama de craque, o jogador aí principal do time e assumidamente aí é fã do Arrascaeta. Olha, trazer aqui a provável escalação do Flamengo, né, com o Léo Ortiz de volta, Varela provavelmente também titular, né, a gente só vai saber a escalação oficial 1 hora antes do jogo, mas a provável escalação é Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Nicolás de la Cruz, Saul e Arrascaeta, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Podemos ter uma surpresa com a entrada de Bruno Henrique como titular, né? Agora o Guilherme Varela deve estar voltando, e o Felipe Luiz pode, porque o Bruno Henrique vai muito bem em Libertadores, tem um histórico de ser decisivo em Libertadores, então é possível que o Felipe Luiz escolha começar com o Bruno Henrique, até porque, né, ele está aí com o efeito suspensivo já concedido para o brasileiro também, mas ele é especializado, né, em Copa Libertadores, o nosso ex-rei da América. O Pedro também, mas foi campeão em 2022, arrebentou, fez muitos gols nos argentinos do Vélez, mas eu estou falando do Bruno Henrique pela história que ele tem na Libertadores, né, e foi quem decidiu também contra o Internacional. Então eu acho que jogou muito bem lá, até no jogo de lá também, o Pedro também decidiu, né? O Pedro decidiu muito também, então acho que quem o Felipe escolher vai estar bem escolhido, porque o Flamengo está bem servido ali de atacante. Olha só, a gente falou sobre a questão de retrospecto positivo do Flamengo, e a gente também tem aqui uma situação importante para falar com relação à questão do Flamengo ter brincado, né, com
o Bayern, né, após a vitória sobre o Chelsea na Champions, o Flamengo postou 3-1 no Chelsea, a gente sabe como é. Então, o Flamengo brincando aí, né, no post do Bayern, né, ganhar do Chelsea, tá? Colocaram lá uma verificação, olha só, ganhar do Chelsea, cadê? Não tá, agora foi. Ó, ganhar do Chelsea, uma verificação, e aí depois o Flamengo 3-1 no Chelsea, a gente sabe como é. O Flamengo dando uma zoada aí no Chelsea e brincando aí com a vitória do Bayern, né? Mas o Bayern foi o Bayern que ganhou da gente, né? Mas vocês veem só, né? Como o futebol, né, tem essas coisas. O time que ganhou do um perde pro outro, que ganhou do outro, e o Flamengo ganhou do Chelsea. O Chelsea foi campeão do mundo, né? E o Bayern ganhou do Chelsea, que foi campeão do mundo, e o Bayern ganhou do Flamengo. Tem cada coisa que eu falo para vocês. Olha, o estádio do Flamengo pode custar 3,1 bilhões. Tá? Esse é o valor cheio que pode chegar. O Flamengo apresentou resultados de estudos e, cara, eu vi muita gente elogiando a postura da diretoria de fazer isso de forma mais duradoura, né? De levar mais tempo e não comprometer as finanças do clube, não se tornar SAF e poder continuar deixando o Flamengo forte utilizando o Maracanã. Se pudesse mudar a cobertura do Maracanã para ele pressionar mais o time rival, seria fantástico, mas a obra faria demorar muito. Vocês veem que tem que pedir autorização para o BEP para hoje colocar 2.000 pessoas a mais e ter 70 mil pessoas no Maracanã. Tem que ficar pedindo autorização. Então, algumas obras poderiam acontecer para mexer no setor visitante, muitas coisas que poderiam ser feitas para funcionar melhor o Maracanã. Então, a gente teve aí, olha só, para passar para vocês, que segundo o Globo Esporte, a diretoria alega que os custos foram subestimados no projeto apresentado pela gestão anterior. A FGV calculou o custo final, atualizando a inflação, contingências e insumos em 2,66 bilhões, não 2,2, mas 2,66 bilhões. Com a inclusão do custo de capital, o valor total do estádio cara, em algumas outras situações pode chegar a 3,1, tá? O valor apresentado era de 1,9 bilhão. Então, há um valor muito maior do que era apresentado naquele projeto anterior e a diretoria atual acredita que possa conseguir fazer com 2,2, tá? Mas aí tem questão de inflação e por isso que o Flamengo não quer pegar dinheiro também emprestado para resolver isso da melhor forma possível. A gente teve aí também o prazo para 2036, que não significa que vai ser entregue em 2036, mas tem 6 anos, que como a gente falou, para resolver a questão da descontaminação e retirada dos dutos. Leva 6 anos, 4 anos a retirada dos dutos e 2 anos, 1,5 a 2 anos de descontaminação. No mínimo aí 5 anos, tá? 5 anos e meio. Isso aí já seria suficiente para acabar a gestão do BAP e a reeleição do BAP, caso ele seja reeleito, ou seja, 6 anos de gestão, caso o BAP seja reeleito, ele não seria ele que iria começar a construção do estádio, a obra do estádio, porque ainda estaria naquele prazo para descontaminação, para aí sim ter a liberação da prefeitura para começar as obras. Então, é bem provável que o estádio não comece a ser construído com o Luiz Eduardo Baptista, o BAP. Pode ser construído, talvez, com alguém que ele apoie para a próxima eleição. Pode ser construído pelo próximo presidente, caso também, a gente não sabe se ele ganha a próxima eleição, mas de qualquer forma, não é nem o próximo, é só a gestão a outra gestão. Tem a próxima e a outra gestão é que deve realmente iniciar a construção do estádio. E aí a entrega do estádio 3 a 4 anos ali, ou até um pouco menos, dependendo do investimento, e porque quanto mais você paga, mais rápido você termina. Então é possível que a gente tenha aí o BAP, né, nem começando a construção do estádio. Ele de repente nem vai participar dessa construção do estádio. Mas é uma situação aí onde ele está zelando, está fazendo de tudo para deixar tudo certinho para a próxima gestão, para as próximas gestões, né, construírem o estádio. Vai deixar tudo amarradinho, tudo certinho. Passar para vocês aqui, o Flamengo perdeu com sexta no último segundo na estreia
do Intercontinental Mundial de Basquete. Tá? O Flamengo perdeu no último lance para o G-League United, Liga de Desenvolvimento da NBA. O time ainda tem chances aí de classificação para a final, mas precisa de combinação de resultados. Ficou muito difícil agora aí, né, o Flamengo conquistar o tricampeonato mundial de basquete, mas tá de parabéns só de ter chegado lá. Enfrentou aí uma equipe aí que é a base, é como se fosse a base da NBA, né? E eles são muito fortes, né? A NBA é outro mundo, é outra dimensão dentro do esporte, então é muito difícil equipes do basquete internacional que disputam basquete brasileiro, argentino, elas conseguirem se destacar contra equipes aí que são mesmo de preparação para NBA. Mas parabéns aí aos jogadores do Flamengo de qualquer forma. E pra gente fechar aqui, ó, campeão pelo Corinthians, o Gil se aposentou e revelou sonho de ter jogado no Flamengo. Fiz tudo o que queria. Olha aqui, vou fechar aqui rapidinho, pegar a declaração do Gil. Ele falando, fiz tudo o que queria, só faltou jogar no Flamengo. Nem tudo é perfeito, sou agradecido pela carreira que construí. Cara, o Gil aí, né, o cara joga a vida toda aí no Corinthians e tudo mais, passa por alguns outros times, aí ele encerra a carreira e fala que queria ter jogado no Flamengo. É muito bom, cara. Isso é muito bom. Fico muito feliz. E os caras, pô, ainda... Olha aí, Neto, toma o teu terceirizado aí, Neto. Toma o teu terceirizado aí, Neto. Até o jogador do teu clube, Neto, queria jogar no Flamengo. O teu ídolo queria jogar no Flamengo. Chupa que é de uva. Aí, Neto, toma o teu terceirizado aí, ó. Toma o teu terceirizado aí, Neto. Pra você aí, Neto, tá? É isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. E, claro, nossos outros patrocinadores estão aí no comentário fixado. Muito obrigado aí pela sua audiência. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu.